pequeninos. Amém. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Quem concorda que Jesus é o nosso amigo incomparável? Não tem como comparar Jesus com nenhum outro, né? Jesus, ele é o cara, diriam alguns. Jesus é a pessoa humana em forma de Deus. Para que nós pudéssemos entender Deus, nós precisávamos de uma linguagem humana. Nós temos uma das três pessoas da Santíssima Trindade é um ser humano, de carne e osso, diferente do nosso, é claro, porque ele foi glorificado, isso é, ele já passou pela morte, como todo ser humano um dia há de passar, mas o seu corpo foi glorificado. E é ele quem intercede a Deus por nós, sendo ele o próprio Deus, humano, ele intercede por nós. Mas é muito bom termos aqui nesse momento de celebração a Deus, onde nós também estamos celebrando a vida, onde nós estamos celebrando a amizade, porque na vida só é feliz quem tem amigos, vai dizer um poeta, né? A amizade, gosto de uma frase de Francis Bacon, que é um filósofo e um cientista inglês do século XVII. Ele vai dizer que a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. As amizades, elas duplicam as alegrias e ela divide as tristezas. Não tem como a gente caminhar nessa vida sozinho. Preciso ter um ombro amigo com quem a gente possa compartilhar. Mesmo Jesus sendo Deus, ele escolheu 12 para si, dos 12 ele tinha 3 que eram amigos mais chegados, onde ele podia abrir o coração, onde ele podia chorar, onde ele poderia colocar, a limpo tudo aquilo que ele estava sentindo, como foi o caso da oração ali no Getsemane, quando Jesus estava perto da cruz e ele ora e leva ali seus 3 amigos, Tiago, Pedro e João, para acompanhar naquele momento muito difícil para ele, em que ele estava suportando o peso do pecado da humanidade. Existe um amigo que não nos trai, que não nos decepciona, que acrescenta a nós alegrias verdadeiras e perenes, e que carregou sobre si o nosso fardo tão pesado. Então Jesus é esse amigo incomparável que nós estamos celebrando nessa noite. E ele está acessível a qualquer um que tenha interesse no seu amor. Gostaria de ler então um texto bíblico que vai ficar sendo projetado ali com vocês, que está no Evangelho de João, e o versículo de número 13 e 17 do capítulo 15. Ali está na versão da nova versão internacional. O texto diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê discernimento da tua palavra, e produza, Senhor, tudo aquilo quanto ela deve produzir na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito bonito, é um versículos
mais bonito de todo o Novo Testamento, ao meu ver, porque revela esse amor internacional de Jesus de Nazaré. Não é um amor especulativo, não é um amor de faz de conta, não é um amor apenas das ideias, da ideologia, é um amor que se encarnou, que se fez gente, que teve nome, que teve história. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o texto vai dizendo mais: alguém ousaria morrer, talvez por um amigo, por um filho, mas dificilmente alguém morreria por um inimigo. E foi isso que Jesus fez. Ele morreu quando nós éramos ainda inimigos de Deus. E Jesus, ele diz aqui que eu não me chamo de servo, mas de amigo, mas ele coloca uma condição: você tem que fazer o que eu ordeno. E o que Jesus ordena? Versículo 17, que vocês amem uns aos outros. E se você ler o texto adiante, vai ver: amem uns aos outros assim como eu amei a vocês. Essa é a condição para quem quer ser discípulo de Jesus, a capacidade de amar uns aos outros. E meus irmãos, sozinho a gente não consegue amar um ao outro na perspectiva pelo qual Jesus deseja que amemos, porque nós temos a natureza vingativa, nós somos maus, e se nós não tivermos de fato Jesus como nosso aliado, como nosso amigo, e seguir os passos dele, nós não vamos ter condições de amar na perspectiva de Deus. Não basta amar Jesus do jeito que dá, do nosso jeito, tem que amar do jeito que ele propõe um relacionamento. Albert Einstein vai dizer que ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que os seus ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes. Ninguém expressou tão divinamente como Jesus. Embora Jesus não tenha trazido muita novidade, embora ele também trouxe muitas e revolucionárias, por isso que o cristianismo é o que é. Nenhuma religião consegue superar o cristianismo, porque o cristianismo trata-se de um relacionamento não religioso, mas de um relacionamento de Deus com a humanidade. E nós podemos perceber então nesse texto que Jesus, ele de fato deseja se relacionar com a sua criação. Lendo a biografia de Napoleão Bonaparte, você vai perceber que ele faz algumas menções de Jesus, e uma das que ele faz, ele diz o seguinte: Alexandre o Grande, os Césares romanos, Carlos Magno e tantos outros impérios, e eu mesmo, diz aqui Bonaparte, fundei impérios mais à base da guerra, à base do sangue de milhares, à base da força, mas somente Jesus Cristo de Nazaré fundou o seu reino à base do amor, sem derramar um sangue inocente, a não ser o seu próprio sangue. E até hoje milhões de homens morreriam por ele. Então Jesus é esse amigo incomparável, ele dá a sua vida pelos seus amigos. Ele não mandou um anjo para terceirizar o serviço, ele próprio fez aquilo que somente ele poderia fazer de forma a satisfazer plenamente as exigências de Deus por amor a essa humanidade. Então, pensando sobre a amizade, como é que podemos aprender com Jesus a sermos amigos, amáveis, disponíveis, ser exemplos de inspiração e edificação para outros? Primeira lição que eu gostaria de destacar a partir desse texto é que ninguém ama como Jesus ama. A gente até tenta, mas ninguém conseguiu superar Jesus de Nazaré, por isso que ele é o nosso modelo. É essa utopia do cristianismo de se parecer com Jesus. Dizem que o amor de mãe é a expressão humana mais próxima do amor divino, mas ainda é totalmente insuficiente para mensurar o amor de Cristo por cada um de nós. As mulheres que já deu à luz sabem como é que é difícil a gestação, é enjoo, os hormônios se alteram, ganha peso, fica estressada.
noites mal dormidas, e principalmente quem teve parto normal, às vezes é um pouco mais difícil. Eu perguntando à minha esposa, tá, se fosse opcional, se o homem pudesse parir, trazer à luz, tu mesma se optaria em dar à luz a nossa filha? Eu jamais abriria do privilégio de trazer, de dar à luz a um filho. Se você pergunta para as mães, muitas delas também responderiam desse modo, né? Mesmo passando por dor, por aflição, por dificuldade, elas são essa geradora de vida. Por isso que a mãe, ela é um retrato, mesmo que imperfeito, mas mais próximo da compreensão humana, de entender o caráter do amor gerador de vida de Deus para com cada um de nós. Ninguém ama como Jesus. Mas a palavra do Senhor ainda vai dizer que mesmo que a tua mãe vier a te abandonar, saiba, eu, Senhor, jamais o abandonarei. Jamais Deus abandona os seus filhos. Nós é que nos afastamos de Deus, mas Ele jamais desiste de nenhum dos seus filhos. Ninguém consegue, portanto, amar como Jesus nos ama, mas Ele é o padrão de Deus para nós. Ele deu a sua vida quando nós estávamos fugindo e ignorando Deus. Nós não fizemos nada para merecer tamanho amor. O que Jesus fez por nós, Ele fez porque nos amava. Ele deu o primeiro passo, Ele pagou uma dívida que não era sua, e por essa dívida Ele foi rejeitado, Ele foi traído, Ele foi abandonado pelo seu Pai naquela cruz, a fim de que nós pudéssemos ser reconciliados em Cristo, toda a criatura, toda a criação fosse reconciliada em Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário. Quando eu olho essa imagem e esse texto, diz ali que ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Lembra que Jesus trata os seus seguidores, seus discípulos de amigos? E Jesus amou cada um deles até o fim. Irmão, Jesus não escolheu errado os seus discípulos, mesmo sabendo que um deles o negaria, mesmo sabendo que outros duvidariam, que outros o rejeitariam e que outros os abandonaria. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê ali João e Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Nessa foto ilustrativa, ela nos apresenta que os outros discípulos abandonaram, estavam com medo. Olha, mataram o chefe e não vão matar a gente. E eles ficaram com medo de Jesus. É fácil seguir Jesus quando tem multiplicação de pão, é fácil seguir Jesus quando os cegos enxergam, quando os aleijados são curados, mas quando eles veem Jesus ali pendurado no madeiro, eles não conseguem contemplar a dimensão do que significa aquilo e eles abandonam Jesus. Talvez se fosse você ou eu, também a gente ia ficar acuado, escondido. Eu sou pai, eu tenho uma filha pequena para criar, indo para lá, eu vou direto para a morte. Está cheio de soldado romano querendo perseguir os apóstolos. Então, gente, Jesus, ele mesmo sabendo para o que veio, ele não fugiu da cruz. Esse foi o tipo do benefício de Jesus ser amigo de pecadores, pagar o preço do nosso pecado, e o preço do nosso pecado era a morte dele. Então ninguém consegue amar como um amigo desse. Se tem um tiroteio na rua, aí a pessoa pega o primeiro amigo e faz de escudo, né? A autopreservação. Mas Jesus não, Jesus ele segurou aquela bala da morte por a gente. É esse amor que nos faz amar Jesus cada vez mais, a fim de que pareçamos com Ele também. Isso é, Ele sempre está à nossa espera de braços abertos. O maior feito de Jesus não foi ressuscitar os mortos, mas é a capacidade de ressuscitar os vivos. Desperta tu que dormes. Gente viva que tem uma relação morta com Deus. E Jesus ele tem essa capacidade de ressuscitar os vivos que andam como mortos.
Quanta gente em relação a Jesus vive como se Jesus não existisse. Sabe que Jesus é apenas um personagem histórico, mas não caminha com Jesus no seu dia a dia. É um Jesus descartável que eu apenas uso quando quero, mas eu não quero compromisso sério com Jesus. E cabe a nós, como amigos de Jesus, lembrar a essas pessoas de que elas são amadas por Jesus e de que Jesus deseja estreitar esse relacionamento. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. E nós precisamos aprender com Jesus esse amor que é inegociável, esse amor que é inesgotável. O amor, para ser verdadeiro, vai dizer Teresa de Calcutá, tem que doer, tem que custar. Não basta dar o supérfluo, dar o que está ao meu alcance, tem que machucar. Jesus se permitiu ser açoitado, ser maltratado por nós, por nossa causa, por amor de nós. Ele encarnou diante de Deus as nossas ofensas e coube Deus dar a punição das nossas ofensas. Sabe por quê? Porque além de Deus ser um Deus amoroso, Deus é justo. Deus poderia simplesmente anular o pecado, mas como Ele é justo, o pecado ele tem uma punição, ele tem uma paga, e alguém tinha que pagar. E para não nos punir, Jesus ele se fez sacrifício por nós. E todos aqueles que entendem, compreendem e andam com Jesus, eles recebem, ao invés da punição, uma nova vida. E essa é a proposta de Jesus para os seus amigos, para que esses aprendam não apenas a admirar o que Ele fez, mas a encarnar o seu amor entre os seus. Segundo lugar, meus irmãos, ninguém consegue perdoar como Jesus. João 8, 7, 11 vai dizer o seguinte: quem de vocês estivesse em pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques, ou e não peque mais. O único que poderia acusar a mulher do seu pecado, a absolveu, acolheu, compreendeu, perdoou e deu a ela uma nova perspectiva de vida. Amigo é aquele que acolhe, não que acusa. Amigo é o que perdoa e não o que condena. É o que se coloca no lugar e queria ser tratado com misericórdia, porque trata com misericórdia, porque se coloca no lugar, porque tem compaixão. Amigo é o que instrui, não o que joga pedradas. Hoje foi com um amigo nosso, que talvez nos ofendeu, que nos traiu, como o Pedro, que dizia que ia morrer com Jesus, mas na hora que vamos ver, ele deu para trás, ele negou. Quantos de nós, às vezes, na nossa relação com Deus, a gente também não age de igual modo, a gente é muito bom no discurso, mas quando é na prática do dia a dia, a gente também fraqueja. Imagina Pedro no momento em que Jesus ressuscita, e ele aparece aos 12, Pedro cheio de vergonha, todo sem graça, desconcertado, e Jesus vai lá e vai na individualidade do Pedro, e fala: Pedro, tu ainda me amas? E Pedro fala: Senhor, eu achava que amava. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você ainda me ama? E ele: Senhor, eu achava que te amava. E pela terceira vez Deus leva Pedro a confessar que o ama. Pedro, você então só gosta de mim? Você só achava que gosta de mim? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas como afirmar o amor tendo negado? Então Pedro: apacenta os meus amigos, os meus cordeirinhos. Porque Deus ele não pega o amor e coloca de castigo, ele ressignifica o amor. Me ama e continua a me amar, mesmo com esse amor que falha, que trai,
que não consegue se sustentar no dia da aflição. Apacenta esses que me amam como também tu me amas. E Pedro vê o perdão de Jesus, e por isso ele consegue olhar para Jesus, porque o perdão foi restaurado. Quando Jesus está naquela cruz, há um outro texto que diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus oferece perdão mesmo aos que não o pedem. Jesus sabe enxergar a diferença da ignorância e do ignorante. Ele sabe enxergar a diferença do pecador e condenar o pecado, e não condenar o pecador arrependido. Ele sabe bem quem somos, e mesmo assim, Ele nos abraça, Ele nos acolhe e nos perdoa. Irmãos, uma coisa é você perdoar alguém que te ofendeu, outra coisa é você perdoar o assassino do único filho que você tem. Aconteceu no Maranhão, e eu já contei essa história, de uma mãe que olha para o rapaz que assassinou o filho dela e disse: meu filho, eu te perdoo, porque eu sei o que você fez foi uma obra do diabo, foi a ignorância, foi o pecado que te habita. Você é uma pessoa tão carente da graça de Deus. A pessoa sabe diferenciar o ato do pecado do pecador. E só tem isso, meus irmãos, quem tem uma profunda intimidade com Jesus. Porque quem não tem, tenta subornar o guarda para botar veneno para matar o cidadão. Ou então, se tivesse uma arma na mão, faria o serviço com as suas próprias mãos. Nós precisamos aprender a amar como Jesus, que perdoou os seus assassinos. E tem discípulos de Jesus que levam isso muito a sério, e é doloroso, custa, dói amar desse jeito, mas foi para esse amor, foi para esse tipo de amor que Jesus nos chamou a amar e a perdoar as pessoas que nos ofendem. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele não, talvez ele vê tanto pecado, uma vida tão desregrada, ela era uma prostituta. E talvez Deus não apenas olhou para ela perdoando aquele pecado específico, mas perdoou todo o histórico de vida. Ele falou: filha, vá e não peque mais, para que o pecado não traga a morte para ti. Jesus, esse Deus que quebra perspectivas já estabelecidas em nome do amor. Quando Jesus é o nosso amigo, a dureza do coração, a intriga, a inveja, a amargura, o ódio, elas são obrigadas a sair, a se afastar, porque não são compatíveis com aqueles que já tiveram encontro genuíno com Jesus. Guardar ressentimento no coração. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. É preciso concentrar as nossas forças em amá-la. É difícil, existem coisas na vida que nós consideramos, da perspectiva humana, imperdoáveis. Mas quando nós realmente acreditamos em Jesus, nós temos, o perdão flui, o amor flui da nossa vida. Há uma recomendação para ver, mesmo você que já tem assistido o filme A Cabana. Existia aquele pai que era um cristão habitual, que ia de vez em quando para a igreja, mas que não havia experimentado uma conversão genuína. E quando ele experimenta, ele tem contato com Deus, ele tem uma caminhada com Deus, não apenas de ouvir falar, mas ele começa a entender um pouco mais do quanto o amor de Deus é grande pelas suas criaturas. Deus chega a um ponto de que diz assim: você tem que perdoar o assassino da tua filha. E aí aquele homem: eu não acredito que você ousa falar isso para mim. E aí Deus responde: mas foi exatamente isso que eu fiz por você e por todas as criaturas de Deus. Então, meus irmãos, não importa o pecado, se há arrependimento, nós precisamos perdoar. E aí aquele homem falando assim: mas eu não consigo perdoar 100%, eu tenho que perdoar 1% hoje, 5% amanhã, até que esse perdão vai inundando o nosso coração. Mas para quem conhece Jesus e quer viver uma vida realmente que agrada o Senhor, é preciso
quebrantar o seu coração, e a gente por nós mesmos não podemos fazer isso. É uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes for preciso, e o teu irmão arrependido vier e pedir perdão, você deve fazê-lo, porque é assim a tua relação com Deus. Já pensou se Deus fizesse cota para perdoar a gente? No dia que chegar a cota 2.000, tu vai morrer, vai cair onde estiver, vai morrer. Né? Graças a Deus. Mas também a gente não pode ser sem vergonha, né? Ficar pecando como se não conhecesse o Evangelho. Mas é preciso, meus irmãos, a gente entender que o cair é do homem, mas Deus é quem nos levanta. E é preciso a gente caminhar em direção a esse levante, porque se nós nos afastarmos de Deus, a queda vai sempre ser corriqueira, e nós precisamos acreditar que sozinho não conseguimos, mas precisamos desse amigo para nos abraçar e para nos ajudar. Portanto, ninguém perdoa como Jesus, e por isso Jesus é o nosso exemplo de como precisamos aprender a perdoar como Ele. Terceiro, ninguém serve como Jesus serviu. João 13, do 4 ao 15, vai dizer: então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Não é para admirar, é para fazer. Lavar o pé empoeirado daqueles que andam nessa terra de pecado. Lavar os pés empoeirados daqueles que trilham caminhos de morte. Lavar os pés empoeirados do teu irmão, que também anda na terra que suja os nossos pés. Enquanto andarmos nessa terra, sujaremos nossos pés. E precisamos ter a humildade que o Filho de Deus teve de lavar os pés daqueles que Ele chamou de seus amigos. Embora sendo o Senhor, meus irmãos, Jesus nos dá um exemplo maravilhoso. Ele sendo o Rei do Universo, Ele se abaixa, Ele se ajoelha, Ele se humilha e lava os pés dos seus amigos para mostrar o valor que cada um deles, um a um. Jesus, Ele não anseia ter subalternos, Ele quer que nós tenhamos uma relação de amigos com Ele. Jesus nos ensinou o exemplo, e não apenas com palavras, mas o seu ser ensino tem autoridade para também nos inspirar a fazer o que Jesus fez. Se realmente nós queremos, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho que cantamos, que pregamos, seja compreendida por quem nos ouve, nós devemos encarnar os valores de Jesus, encarnar a vida de Jesus, e não apenas admirar Jesus. Jesus serviu como ninguém. Ele não lavou o pé, agora tira, próximo. Não, Ele lavou, enxugou, se abaixou. Ele fez o serviço bem feito. Pegou um sabonete, lavou, deixou o cheirosinho no pé daqueles. Imagina que pé, né, de homens trabalhadores que trabalham de forma braçal, fica, né, aquele pezinho bem fininho, bonito. Então Jesus lava o pé daqueles homens com muito capricho. E aí o que acontece? O Senhor não daria apenas esse exemplo para ser admirado, mas esse exemplo para também ser seguido. Assim como eu fiz, que vocês também façam com outras pessoas. Há uma frase que diz: o Senhor daria banho no leproso? E a pessoa responde: nem por $10.000. E ela vai dizer: eu também não, porque só faz isso, só dá banho leproso quem ama. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que não estão com os pés empoeirados, elas estão com os pés encardidos, leprosados por causa do pecado.
E nós precisamos, com as águas purificadoras do Senhor, abaixar da nossa arrogância, abaixar da nossa prepotência, nos humilhar diante do Senhor, e baixados aí nós somos aptos a lavar o pé daqueles que se sujaram. Temos de ir à procura das pessoas, meus irmãos, porque podem ter fome de pão e de amizades. E todas as nossas palavras, elas serão inúteis se não as colocarmos na prática do serviço, se não as encarnarmos como Jesus as encarnou. Bom, Jesus não vai julgar a gente pela nossa intencionalidade, não. Ele vai julgar a gente pelos nossos atos. Ah, Jesus, como eu tinha vontade de dar estudo bíblico, Senhor. Nossa, mas eu tinha vontade demais. E deu quantos, meu filho? Ah, nenhum, eu sempre tinha alguma outra coisa para fazer. Ah, Senhor, eu não aprendi. Porque quando eu queria fazer um estudo bíblico, ou um curso na igreja, chovia, ou então o sol era muito quente, ou então eu chegava muito atrasado no trabalho. Jesus vai julgar a gente pelo que nós fizemos. Alguém vai dizer, vai pagar pesado, né? O inferno está cheio de boas intenções. Deus podia falar, Senhor, eu tinha vontade de morrer na cruz pelo pessoal, mas não vou não. Vou ser cuspido, humilhado. Irmãos, nós precisamos aprender a servir como Jesus serviu. Portanto, próximo e último ponto, ninguém é maior exemplo de vida do que Jesus foi. Ninguém. Atos 10:38, sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Não era poder para ficar... Crente gosta desse negócio de fogo e de poder, né? Era poder, sabe para quê? Jesus andou por poder para fazer o bem e curar todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Era poder para ser testemunha da ação de Deus na vida de pessoas. John Piper vai dizer, é impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer escolhas. Dizem ter aceitado a Jesus, mas caminham por conta própria. Jesus não quer que você e eu apenas o sigamos, Ele quer se relacionar com a gente como amigo. A vida, meus irmãos, sempre vai nos oferecer muitos caminhos, mas o melhor deles é aquele em que nós podemos caminhar com Jesus. Jesus deu exemplos de vida. Ele foi um exemplo de vida. Ele andou por todo lugar fazendo bem, porque Deus era com ele. Não tenha apenas boas intenções. Peça a Deus, Espírito Santo, venha sobre mim. Assim como o Senhor veio sobre Jesus de Nazaré, venha sobre mim. Por todo lugar onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu lugar secreto, eu quero ser uma testemunha do Senhor. Eu quero que o Senhor ande comigo, porque Deus andava com ele. Essa era a diferença de Jesus de Nazaré. Ele estava alinhado com Deus. Quero terminar essa reflexão, meus irmãos, dizendo que o nosso melhor amigo se manifestou para destruir as obras do diabo em nossas vidas. E ele se manifestou para nos trazer amor fraternal e para nos estimular às boas obras. O nosso melhor amigo não é o politicamente correto, mas ele é autêntico, sincero em seu profundo amor por nós. O verdadeiro amigo é a semelhança de Jesus. É aquele que nos mostra quando desanimados, nos levanta quando caímos e nos estimula a ser melhores, mais excelentes. Muitas vezes fala o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Os verdadeiros amigos inspirados por Jesus Cristo são encorajadores, lenitivos, bálsamo e grandes estimuladores da nossa caminhada.
é nos momentos mais difíceis que geralmente eles permanecem. Os verdadeiros amigos, à semelhança de Jesus, o são no coração. Eles podem discordar na mente, nas opiniões, na visão, mas estão sempre junto no coração, nas entranhas do ser. Muito difícil, meus irmãos, ter amigos de verdade. Temos muitos colegas, mas pouquíssimos amigos. E é preciso sermos amigos de alguém para que possamos também ganhar amigos. Não existe amigos por interesse, mas os que se interessam em ser bênção na vida de outro, em pagar preço do serviço mútuo. Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, é uma enorme inspiração para nós nesses últimos dias, onde as pessoas são tão narcisistas, tão individualistas, tão materialistas, que as nossas verdadeiras amizades, elas sejam centradas em Jesus, e para Jesus, e para a glória do Pai. Jesus, ele tem expectativa a seu respeito. Você que já o tem como amigo, que já tem caminhado com Jesus, eu pergunto, há possibilidade de se esforçar para se dedicar mais a Ele, ter mais tempo? Quando a gente gosta do amigo, a gente gosta de estar junto, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, faz um lanche. Qual é o tempo que a gente tem dado para Jesus? Talvez seja o valor que Ele tem para você. Preciso gastar tempo com Jesus. Melhor investir tempo nele, ter mais profundidade, guardar os mandamentos. Eu pergunto, você pode melhorar? E a pergunta é, você quer melhorar? E continuo perguntando, quando começa? Não podemos ficar só na intencionalidade, é preciso nos desafiar, para que você que conhece a história de Jesus apenas de ouvir falar, de vez em quando você fala com Ele, mas admite que o teu coração ainda não pertence a Ele 100%. Eu convido você a fechar os seus olhos e a confessar isso a Jesus. Senhor, eu tenho andado distante do Senhor. Eu admito que preciso do Senhor, da tua companhia. Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte, coloca aí, eis que sua porta bate. Você consegue ouvir Jesus batendo na porta do seu coração? A gente só consegue quando Ele está perto. Quando Ele está longe, a gente não consegue ouvi-lo. Mesmo para você que não consegue, Jesus continua a porta do seu coração e bate. Se alguém ouve a voz dEle, e não apenas ouve, olha, Jesus que está ali do lado de fora, Ele quer entrar, tem que abrir a porta. Jesus está dizendo, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com Ele e Ele comigo. Jesus tem um banquete farto para oferecer para aqueles que abrem a porta do coração. A maior recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. Não é o que Ele pode dar, mas é o que Ele é. E se você já alcançou essa graça, você tem o melhor de todos os presentes que um ser humano pode alcançar. E se você não a tem, você tem a oportunidade de fazer sua oração e falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Vamos falar com o Senhor. Deus de toda graça e misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E admitimos que nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com o Senhor. Não queremos viver apenas de concordância, não queremos viver apenas de boas intenções, mas queremos praticá-las para agradar o Teu coração. Deus, nós queremos aprender a amar como Jesus amou, nós queremos aprender a perdoar como Jesus perdoou, queremos aprender a nos dar, a servir como Jesus serviu, e queremos ser também um exemplo de vida para as outras pessoas, como o Senhor também foi para a humanidade. Que o Senhor encontre no nosso coração uma terra fértil, para que a semente do Evangelho cresça e possa frutificar 30 por 30, 50 por 50, 100 por 100, e que o Evangelho de Jesus possa ser um Evangelho encarnacional na nossa vida diária.
Deus, que esse convencimento possa vir ao coração da gente nessa hora, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo, assim como o Senhor veio sobre Jesus de Nazaré, ungindo com poder e com autoridade, fazendo bem em toda parte, porque o Senhor era com ele. Nós também queremos, Senhor, ter essa mesma disposição, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Mas não queremos que ele esteja adormecido, apagado em nós. Não queremos entristecê-lo, mas queremos dar alegria ao Senhor. Restaura essa alegria, Senhor, na vida daqueles que precisam de restauração. Faça isso para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, permite que o chamemos de amigo. Tu és o amigo para todas as horas, o amigo que não falha, o amigo que não nos trai, o amigo que não nos decepciona. Por favor, Senhor, que nós possamos alegrar o Teu coração. Que não seja uma amizade interesseira em apenas querer nos beneficiar do Senhor, mas queremos amá-lo pelo que o Senhor é, e não apenas pelo que o Senhor pode nos dar. Que o nosso amor seja sincero em todo o tempo. Abençoe-nos, Senhor, nessa semana. Dá-nos a Tua direção. Dá-nos o Teu livramento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Obrigado a você que nos visita por ter vindo. Domingo que vem às 19h30 estaremos aqui. Todos são convidados. Deus abençoe mais uma vez a sua semana. É, certamente.